Chegou o termo de acordo, Judson. Chegou, Mancini, chegou para mim. Eu tive acesso, né, no dia de hoje, tanto ao termo de acordo preliminar, vou falar do jeito que tá aqui, viu? Ao termo de acordo preliminar de intenção e preferência de compra e venda de imóvel e outras avanças do ABC, que foi aquele primeiro termo assinado pelo presidente do clube, pela empreiteira, pela Mirantes Empreendimentos. Tive acesso a esse termo e também ao aditivo ao acordo preliminar de intenção e preferência de compra e venda de imóvel, que esse daqui, o aditivo, foi justamente posterior ao termo de acordo, que foi para acrescentar, foi para colocar algumas coisas a mais do que não tinha no termo de acordo preliminar. Já posso destrinchar para o ouvinte ou você quer fazer? Sim. Beleza, vamos lá. Trazer primeiro as informações sobre o termo de acordo, certo? Que foi o primeiro que foi assinado lá no dia 2 de junho, antes de tudo acontecer, antes da nota de esclarecimento do ABC, antes de todo o moído ocorrer. Dia 2 de junho, no início desse mês, o ABC assinou esse termo, que eu vou trazer aqui para o ouvinte da 96 alguns trechinhos, né, do que tem escrito, do que tem destrinchado aqui pra gente bater um papo bacana. Vamos lá. Primeiro, com relação ao valor proposto para a compra do imóvel, na cláusula 2 fica estabelecido e ajustado por este acordo, caso a intenção de compra seja confirmada, que o valor de venda do imóvel com base no laudo de avaliação técnica da Mirantes, a avaliação foi da empresa Mirantes, que é a quem está se propondo comprar, que será de R$700 por metro quadrado. Assim, considerando a área de 37 mil metros quadrados, o valor da compra será de 25 milhões, mais de 25 milhões de reais, quase 26 milhões de reais. Rapaz, nesse trecho aqui, o que causa estranheza é que foi justamente a Mirantes que fez esse laudo, que fez essa avaliação toda do terreno do ABC. Não foi nenhuma outra empresa, não foi designado para outro empreendimento, para alguém fazer esse laudo. Quem vai comprar é quem avaliou. Isso, quem vai comprar é quem avaliou. Então, assim, absurdo. Causa muita estranheza e isso não é considerado normal, pessoal. E sobre esse preço aqui de R$700 por metro quadrado, é um preço que eu já consultei algumas pessoas, e é um preço considerado abaixo do mercado atual. É um preço que não está nas cotas atuais. É a metade, se eu não me engano, viu, Gilson? Uma pessoa me falou que é a metade. Isso, exatamente. Vamos lá, vamos seguir aqui ainda para aqui no valor proposto, certo? Parágrafo 3, o comprador aqui não, cadê? Cláusula 4, o vendedor interessado deverá garantir ao comprador interessado, no caso a Mirantes, pelo período mínimo de 180 dias, a preferência pela aquisição do imóvel de interesse, certo? Ou seja, a Mirantes tem, a partir da assinatura desse acordo aqui, 180 dias de preferência. São 180 dias. 6 meses. Isso. Seguindo aqui para as cláusulas específicas, pessoal. Cláusula 8. Diante da necessidade de atender aos órgãos públicos e do interesse mútuo das partes, o comprador interessado compromete-se também a construir uma rua às suas expensas, conforme a planta que foi divulgada aqui no termo de acordo. Ou seja, a Mirantes se comprometeria a também construir uma rua lá no terreno adquirido, certo? Vamos seguir aqui ainda para o termo de acordo. Cláusula 11. O vendedor interessado, no caso o ABC, caso não aprove a venda do imóvel, restituirá ao comprador o valor expresso na cláusula, devidamente atualizado pelo INCC em até 60 dias contados do término do prazo presente do instrumento. Ou seja, aqui não tinha prazo, né, o presidente Eduardo Machado concedeu uma entrevista aqui no dia 12 de junho e afirmou que não tem prazo. O ABC pode pagar a qualquer momento. Quando der,
pagaria. Ele foi perguntado, inclusive, várias vezes sobre esse assunto e ele não disse de forma incisiva qual seria a data, né? Isso. Ele falou que o ABC não teria tanta responsabilidade assim nessa data de pagamento. Mas aí, nesse acordo que você está lendo, tem uma data definida. Que esse acordo aqui é o primeiro, viu, pessoal? É o primeiro que foi assinado lá no dia 2 de junho, antes de todo o moído acontecer e do pessoal ficar sabendo. Disposições gerais, parágrafo único. A falência, recuperação judicial ou insolvência civil não elimina o presente contrato, cujas obrigações se transmitirão ao cônjuge, herdeiros e sucessores. Ou seja, independente de falência, independente de recuperação judicial, qualquer coisa não vai eliminar o contrato. Isso que diz no termo de acordo, primeiro que foi assinado. Ainda sobre recuperação judicial, deixa eu trazer aqui a parte pro aditivo. Jorge, vamos fazer a virada pro Raiden? Ó, você que tá no Raiden, tá empolgado para saber de tudo mais disso aqui, corre pro YouTube. Corre pro YouTube agora. Vai dando like. Vai dando like. Deixa eu trazer a cronologia primeiro, antes de falar um pouco sobre o aditivo, né? Nesse termo de acordo aqui, não fala em nenhum momento que o clube referido está em recuperação judicial. Não consta o ABC em recuperação judicial, ok? Mas completa nesse parágrafo único aqui, nas disposições gerais, que em caso de recuperação judicial não elimina o presente contrato. No dia 5, 3 dias depois que foi assinado esse aqui, o ABC publica aquela nota de esclarecimento, depois que no grupo de conselheiros estourou essa bomba toda de que a Mirantes já estaria com corretores, a venda de plantas e tudo mais. Aí surgiu essa nota do dia 5. Na semana seguinte, tem reunião com o Conselho Deliberativo, que foi na segunda-feira, Mark. Segunda-feira, dia 9, né? Segunda-feira, dia 9, teve reunião do Conselho Deliberativo. Terça-feira, dia 10, o presidente do ABC viaja para São Paulo e tem que voltar às urgências depois que estoura tudo, o pessoal comenta. Dia 11, na quarta-feira, coletiva de imprensa com o Eduardo Machado, que ele destrinchou tudo isso. Chorou, esperneou. No dia 12, a entrevista na 96 FM. Certo? Vamos lá agora para o aditivo de acordo preliminar de intenção e preferência de compra e venda. Foi assinado quando? Por coincidência, assinado no dia 12 de junho, no dia em que Eduardo Machado esteve aqui na 96 FM. Dia da entrevista. No dia da entrevista. O aditivo no dia da entrevista. Isso, exatamente. Vamos lá. Isso aí teria que ser antes? Teria que ter sido antes? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas o que mostra é que ele foi assinado antes, teve uma repercussão negativa, uma exposição, acho que um fato temporal não estavam esperando, e depois que teve tudo isso, a cobrança, entrevista, é que foi fazer a correção, que é um aditivo. Um aditivo corrige algo que não está... Tudo bem. Vamos lá. Nesse aditivo, já consta aqui, em primeira mão, que o comprador interessado, Mirantes Empreendimentos Imobiliários, e o vendedor interessado, ABC Futebol Clube, em recuperação judicial. Coisa que não tinha no termo de acordo. Não tinha, em nenhum lugar, certo? Esse aqui já tem. ABC Futebol Clube em recuperação judicial. Cláusula 1, que se refere justamente algumas definições da cláusula 2 no contrato original, que passa a vigorar com a seguinte redação. No segundo ponto, necessidade de submissão e autorização do juízo da 23ª Vara Civil da Comarca de Natal, onde tramita o pedido de recuperação judicial do ABC, do acordo preliminar da compra de imóvel. Ou seja, aqui já cita... Aqui já cita a recuperação judicial, que o ABC não pode passar por cima disso. Em nenhum momento. E isso aí foi feito no aditivo após toda a repercussão. Uma semana depois. Porque no primeiro que ele trouxe não tinha menção à recuperação judicial. Não. E a juíza que toma conta dessa parte, ela estava alheia até então, é isso aí. A repercussão foi tamanha, foi grande e com certeza deve ter acontecido alguma comunicação por parte da justiça, mesmo que formal. Olha, vocês não, o caminho não está certo aí.
Não, e aí surgiu o aditivo. Mancini, depois de todas as notícias que foram circuladas, depois de todas as chamadas que tiveram, sim, tanto do Conselho Deliberativo, tanto de dirigente e o pessoal e tudo vai. Depois de tudo isso é que foi feito esse aditivo, certo? Exatamente, depois de tudo. Vamos lá. Cláusula 2, que se refere à cláusula 5 do contrato original. Parágrafo 2º. Em razão do pedido de recuperação judicial em trâmite por parte do ABC, deverá ser previamente apreciado e aprovado pelo Conselho Deliberativo, coisa que também não estava no contrato original, e aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube, além de judicialmente autorizado pelo juiz da 23ª vara, perdão. Aqui, deixa eu ver, parágrafo 5º. Caso a alienação futura não venha a ser aprovada, isso aqui é importante, tá? Caso a alienação futura não venha a ser aprovada pelo Conselho Deliberativo, nem de forma da recuperação judicial, o ABC se compromete a restituir a Mirantes os custos efetivamente incorridos nos termos da cláusula 11 do contrato original. Ou seja, nos 60 dias após o contrato se expirar o prazo daqueles outros 180. Exatamente. Ou seja, tem prazo sim para restituir o dinheiro. Tem prazo. Tem prazo. Não é avulso, não é do nada. Tá bom? Deixa eu trazer aqui algumas diferenças, um resumo também, né, pro ouvinte da 96, porque, só para resumir, tá, pessoal? Com relação ao termo de acordo, recuperação judicial não foi citada. Já foi citada no aditivo contratual. Aqui tem uma questão muito interessante que é justamente da rua. Gente, no termo de acordo foi citado sim uma rua de acesso público. No aditivo, isso aí já se transfere para um acesso controlado sem posse ou direito real. Só no aditivo. Só no aditivo. Só no aditivo. Perfeitamente. Entre outros fatores, pessoal, no mais, que a gente pode até destrinchar aqui, a gente não pode disponibilizar o contrato, nem o aditivo, mas é disso um pouco que tem aqui também nessas diferenças, essas convergências. Beba sua água agora. Eu tô com sede mesmo. 8 horas e 36 minutos. Edmo Cinedino, Malik Najib, nós estamos aí com esses detalhes que ainda não estavam explicados, explícitos, devido à necessidade do Conselho Deliberativo da ABC ter estudado, só que agora a gente vê como é na realidade tudo o que aconteceu e que tentaram resolver uma situação após a repercussão negativa. Deixa eu começar primeiro parabenizando o Judson, que teve acesso à questão do documento, né? Tanto do termo de contrato, como também a busca, do aditivo, né? Documento. Porque se você for parar para ver de emissora de rádio, é só a gente que está trazendo isso pro ouvinte, tem gente que vive em Nárnia, parece que não está acontecendo nada. Edmo foi muito feliz quando a nossa obrigação jornalística é falar de dentro e de fora. A gente não é um torcedor que vai para arquibancada, na maioria, e tá no seu direito, quem prefere ter só essa escolha de outro. Não quero saber de nada de política do clube, eu não quero saber da finança, eu quero saber da bola da rede. Mas tem o torcedor, e cada vez está crescendo esse número, Mancini, o torcedor que se interessa de verdade pelo que acontece. Não só no campo, mas também em termos de administração. Além de parabenizar, isso iria acontecer em algum momento. Não tem como uma instituição do tamanho do clube, da repercussão que tudo, sempre quando o ABC trouxe esse tipo de tema, é algo que foi amplamente discutido, é algo que foi amplamente batido, isso desde que eu me entendo de repórter, de 2009 para cá, várias gestões, Rubens, Judas, a junta que tomou conta, depois, enfim, Suassuna, Bira, mas todo mundo tentou trazer essa pauta. Como é que no entendimento da atual gestão acha que isso ia passar batido e em algum momento não ia aparecer? Tá, gente? Esse é o primeiro ponto. O segundo, depois de que se emitiu nota, depois de que teve questão de perguntas feitas que não foram dadas as respostas, as cores do clube, inclusive, a gente pode fazer esse paralelo do jargão, Mancini. O que tem no papel, no preto, no branco, não se muda. Apesar de tentar, com o aditivo, corrigir alguns pontos que num primeiro momento, repito, foram negados, a verdade ela aparece, gente.
É muito complicado quando você tenta jogar algo que é real, como se fosse uma perseguição de uma determinada emissora, ou um profissional, ou um grupo de comunicação, como se isso não existisse, sabendo que uma hora ou outra, se não fosse hoje, era amanhã, é na próxima semana, é o conselheiro que está ouvindo a 96 agora, que ainda não teve acesso a esse contrato, ele vai ter o acesso e ele vai poder conferir. Poxa vida, é verdade, não tinha mentira no que estava se comentando, não tinha mentira no que estava sendo trazido para o torcedor da ABC, que além do conselho também tem direito de saber de tudo isso. E agora vamos saber como é que o conselho vai ver. Na segunda, depois do jogo, tem a reunião que, a princípio, Mancini, não vai ser para apreciar nada ou votar nada, porque, segundo o entendimento de alguns conselheiros que eu falei, diz que é um ato da diretoria que não vai ser, mas lá com certeza vai ser direcionamento. E eu não sei, independentemente de ser conselheiro que apoiou inclusive o Eduardo Machado na sua campanha, ele vai votar num acordo desse tipo. Mesmo com esse aditivo. Edmo Cinedino ficou aí muito explicado através do Judson, sem dúvida, né, que a gente trouxe os fatos aqui iniciais, tentaram explicar de outra maneira, mas não tem como mudar. A verdade aparece. A verdade aparece. Os contrapontos colocados, né? Muitas vezes os contrapontos colocados por nós da imprensa, principalmente aqui na 96 FM, eu acho que agora estão mais do que justificados, né? A nossa preocupação sempre foi com a verdade, sempre foi com a transparência, sempre foi com isso que Júlio trouxe aqui, né? E a gente constata, né? A gente constata as controvérsias, né? A gente constata eu posso até dizer a falta de transparência do presidente Eduardo Machado nas entrevistas coletivas de imprensa e aqui na 96 FM. Então, tudo isso, logicamente, está sendo pensado, está sendo medido pelo Conselho Deliberativo e que se decida pelo melhor para o ABC Futebol Clube.